doutores, sobre um assunto que talvez atinja, né, muitas famílias, mas que ganha repercussão quando alguém de visibilidade, lamentavelmente, nos deixa, né? E aí ficam os familiares e os parentes para debater um assunto que ninguém gosta muito de falar, mas tem tudo a ver com a nossa realidade no dia a dia, que é a herança. Quem fica com o patrimônio que aquele, né, ente querido deixou depois de ter constituído ao longo da sua vida. Neste momento, o Brasil acompanha aí uma disputa que acontece sobre a herança, né, do ex-técnico e ex-jogador da seleção brasileira, o Zagallo, né? Mário Jorge Lobo Zagallo, que nos deixou, não tem nem um mês, né, da partida, e já há aí uma disputa também judicial entre os seus familiares, tá? Para falar sobre isso, estamos recebendo a Gabriela Holanda, ela que é advogada especialista em direito de família. Herança sempre dá confusão, doutora? Ou nesse caso é um caso à parte, mas sempre tem algo a discutir quando o assunto é herança? Muito bom dia. Bom dia. Bom dia a todos os ouvintes. Falar de herança, falar de sucessão é um tema muito polêmico, porque as pessoas não gostam de falar, né? Não gostam, acham que é algo macabro, que está agorando, né? E é a única certeza que nós temos na vida, que um dia nós vamos partir. Né? E por que não se planejar para isso? Né? E foi o que Zagallo fez. Ele utilizou uma forma de planejamento sucessório muito simples, que é o testamento. E gerou polêmica porque no seu testamento, 50% da parte disponível que ele tinha, ele deixou para um único filho. Né? E os outros 50%, que a gente fala que é a parte legítima, foi destinada para os herdeiros necessários, que totalizam 4 filhos. Então, chamou a atenção porque um único filho passou a ter 62,5% do patrimônio e os outros, os demais, até então, pelo que eu tomei pé da situação, 12,5%. E isso é possível, o nosso ordenamento jurídico permite isso. O que não seria possível? Em caso de herdeiros necessários, ele não poderia dispor de totalidade da herança. Ele não poderia deixar todo o seu patrimônio para um único filho ou para um estranho. Ele não poderia. Porque ele tem herdeiros. Quem são esses herdeiros necessários? Aí pergunta, Gabriela, quem são esses herdeiros necessários? É um grupo muito restrito. Filhos, netos, pai, mãe, avô, avó e cônjuge. Né? Então, quem não tem herdeiro necessário, quem não tem cônjuge, não tem filho, não tem pai, aí não precisa obedecer a essa legítima e pode dispor de totalidade do seu patrimônio, que foi outro caso também, que foi bem discutido à época, do Jô Soares. Jô Soares não tinha mais herdeiros necessários, e aí ele pôde deixar um testamento dispondo de totalidade do seu patrimônio. Então, essa restrição é só para quem tem herdeiros necessários e tem que obedecer essa legítima. Quais são os trâmites para casos envolvendo, por exemplo, o caso Pelé, que apareceu filho depois da morte do rei? Aí ele pode se habilitar, esse filho ele pode se habilitar no inventário. Né? Possivelmente os demais herdeiros já devem ter feito a abertura. Mesmo que a partilha já tenha ocorrido? Ele pode, havendo ainda patrimônio, isso é plenamente possível. Ele pode se habilitar e requerer a redistribuição da parte dele, para que ele tenha direito à parte que lhe cabe. Né? Então, a sucessão é complicada, porque... E aí vem outro porém. Tem gente que não reconhece filho, outro ponto, não reconhece filho em vida. Né? Porque teve um caso extraconjugal e nunca expôs aquele filho. E aí esse instrumento de planejamento sucessório, que é o testamento, pode ser utilizado para reconhecer o filho e dizer, olha, eu tenho outro filho, eu reconheço esse filho e ele vai ter direito também a partilhar meu patrimônio. Ele pode estabelecer isso em testamento? Pode estabelecer em testamento. O testamento ele não serve só para fins de
partilha de bens. Eu posso reconhecer um herdeiro, eu tenho um filho que é uma criança ainda, tem menos de 18 anos, é criança, adolescente, eu não tenho uma mãe, não sou mais casada, ele não tem pai nem mãe mais. Então, aí o que eu posso fazer? Eu posso escolher quem vai ser o tutor do meu filho. Também por testamento. Agora, doutora, me diga uma coisa. Há algum momento em que é feita também alguma avaliação das faculdades mentais do dono do patrimônio? Porque, obviamente, uma pessoa ali num determinado nível de fragilidade da sua vida, é possível também ser seduzida, né, por outra ali do seu lado e ser levada a tomar uma decisão como essa. Em algum momento é necessário convocar um médico para que se faça uma avaliação das faculdades mentais dessa pessoa, eu quero criar uma pessoa de idade, né, ou com alguma doença terminal, não sei, para um testamento? Sim, no testamento é necessário a certificação da sanidade mental. Então, você não pode levar uma pessoa... Ela pode até estar nas últimas horas, nos últimos dias de vida, mas não significa que ela não esteja em sã consciência. Mas o que pode ocorrer é uma pessoa que está ali acamada, travando uma batalha contra uma doença grave e ser ali tendenciada pela família a escrever uma carta, a dar algum relato, colocando ali a sua decisão numa situação de extrema vulnerabilidade. Essa pessoa, juridicamente, teria condições, essa carta tem validade, ela teria condições de fazer aquele tipo de relato numa situação como aquela? É o seguinte, não é qualquer papel, qualquer folha que vai ser um testamento, né? Então, isso não tem uma validade. Nós temos várias formas de testamento particular, testamento público. Então, existem formalidades que devem ser cumpridas. E se alguma dessas formalidades forem descumpridas, esse testamento ele pode ser anulado. Então, não é porque eu deixei... Tem gente que gosta de deixar de boca, né? Isso vai ficar... Não tem validade nenhuma. Esse testar de... Olha, meu filho, essa casa é sua, o carro é para fulano. E deixou tudo só de boca. Não cumpriu as formalidades previstas na lei. Não tem validade. Mas eu peguei um papel e saí escrevendo lá o que eu queria. Pode até, de repente, ser juntado no processo, mas tem que cumprir as formalidades legais, senão aquele testamento será anulado. Tá aí. Importante a gente trazer isso à tona. Sempre tem uma matéria ou outra envolvendo um famoso que infelizmente faleceu e houve aí uma certa briga. Teve o caso Gugu também, que ainda está sendo muito falado e questionado a partilha de bens, envolvendo ou não a viúva, tem direito só os filhos. Enfim, não, o Brasil é cheio de casos assim. Tem o caso do Clodovil, né, que também é antigo e está lá uma ilha, uma casa se acabando. Né? Tem o caso daquela empresária também, recentemente passou no Fantástico, não me ocorre o nome agora, mas muito conhecida e passou para uma amiga. E depois se soube que a amiga, na verdade, tinha um relacionamento com ela. Então, são várias coisas que no âmbito do testamento tem que ser comprovadas antes que seja, de fato, repassado os bens, né? Agora, o que eu sei é que sempre gera muita polêmica, né? De um modo geral. E, pelo visto, as ações não se extinguem, né? O direito de quem pode fazer parte de uma herança é até enquanto a pessoa tiver vida, é isso? Ela pode questionar. Se não, descobri agora, depois de 20 anos da morte de fulano, que posso ser filho dele. E ali correr atrás desse testamento também ainda, né, doutora? Não é bem assim. Também, se o patrimônio se exaurir, não tem mais o que... Enquanto tiver... entendi. Então, refazendo a minha fala. Enquanto eu tiver capim, enquanto tiver valor. Agora, uma dúvida. Uma pessoa vai a óbito. Aparece um filho. Em quanto tempo esse filho pode questionar a herança? Tem algum prazo para isso? Ele pode, primeiro, porque assim, qual é o grande problema do filho que aparece depois? Que muitas vezes ele sequer é reconhecido. Então, ele vai ter que verificar se existe um inventário aberto, pedir a suspensão desse inventário, né, se ele ainda estiver em trâmite, e aí entrar com a ação de reconhecimento, né, de paternidade, porque ele vai ter que primeiro reconhecer a paternidade para se habilitar no inventário. Então, o ideal é isso que a gente vê, questões polêmicas, quando elas não são planejadas.
né? Elas não são planejadas, porque as pessoas não gostam de se planejar para a morte. Eu tenho um filho fora do casamento, então deixe lá no testamento, você não quer em vida reconhecê-lo, né, pela imagem que quer passar para a sociedade. Então, deixe no testamento. Quando abrir, é bom que até o sofrimento é amenizado um pouquinho, né? Porque o resto dos herdeiros vão ficar tão chateados que vai até amenizar um pouquinho. Tudo é cuidado, é prevenção, para não deixar também aí a briga para os outros, né? Agora, eu gostaria de agradecer Gabriela Holanda, advogada especialista em direito de família, já nos despedindo, dando